Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez para um vídeo aqui do canal da Escola Nogier. Eu sou a Larissa, sou responsável pela Escola Nogier na língua portuguesa, uma escola que tem como objetivo trazer o conhecimento da fonte sobre a auriculoterapia para os profissionais graduados na área da saúde e assim mostrar como ela é uma metodologia capaz de gerar resultados em 100% dos pacientes já na primeira sessão. Nesta semana eu recebi uma pergunta muito interessante naquela caixinha de perguntas que a gente coloca no Stories e a pergunta foi essa que está aparecendo para vocês. Oi, tudo bem? Será que você tem alguma dica sobre pontos para acalmar uma criança? E ela me inspirou então a fazer esse vídeo para vocês. Então, o tema deste vídeo é: a auriculoterapia pode acalmar uma criança? Será possível escolher a auriculoterapia como um meio terapêutico que ajude no comportamento da criança e assim ajudar também a vida das mamães e até mesmo das professoras? Por alguma razão, alguns profissionais ainda se iludem com a possibilidade de que existiria uma fórmula mágica de pontos que poderia resolver algumas situações. Por conta disso, não é incomum eu receber dúvidas, eu receber sugestões nas caixinhas de perguntas, até mesmo direct, me perguntando sobre dicas de pontos. E eu gostaria de utilizar mais uma vez este tema para explicar como a auriculoterapia não funciona. Ou seja, não é assim que a auriculoterapia funciona. E não seria diferente no caso dessa pergunta de acalmar uma criança. Então, a gente tem que começar pensando da seguinte maneira: o que esse acalmar quer dizer? Quando uma família chega no nosso consultório trazendo uma criança e tem como queixa o fato dela não se acalmar, o nosso primeiro passo é justamente entender o que a família está precisando. Trata-se de uma criança levada, de uma criança agitada? Trata-se de uma criança que está vivenciando, por exemplo, uma insônia? Ou então ela realmente já foi diagnosticada por um pediatra, por um neuropediatra, por um psiquiatra infantil como uma criança hiperativa, entre tantas outras possibilidades que esse acalmar pode englobar. Então, o primeiro passo é, dentro da nossa anamnese, nós conversarmos com os pais para entender justamente qual é a expectativa que eles estão tendo, que eles querem resolver com relação a esse acalmar da criança. Nós precisamos, obviamente, conhecer a história dessa criança, desde a gestação, do tipo de parto, da forma que ela foi amamentada, da experiência que ela está tendo na escola, caso ela já esteja na escola, entre outras informações importantes que nós vamos coletar. Então, após conhecermos essa história, nós vamos então agora pensar nas possibilidades que uma agitação pode envolver. Essas possibilidades podem ser desde o nível digestivo, alimentar, metabólico, até mesmo neurológico, passando pela normalidade. Sim, é normal que uma criança tenha um certo nível de agitação. Por isso, uma das coisas que nós vamos analisar nessa avaliação é a expectativa dos pais versus o nível de desenvolvimento da criança. Por isso, eu acho de extrema importância para qualquer profissional que tenha interesse em trabalhar terapeuticamente com uma criança, que ele conheça primeiro o desenvolvimento infantil, desde o desenvolvimento orgânico, as maturações dos sistemas orgânicos, até mesmo o desenvolvimento neuropsicomotor.
Além desses aspectos avaliativos que eu acabei de falar, que nós com certeza iremos confirmar na auriculoterapia, ou seja, nós podemos confirmar na auriculoterapia as nossas suposições diagnósticas desde o nível digestivo até o nível neurológico, mas existe um ponto interessante que eu queria reforçar com vocês sobre o comportamento infantil, que é a possibilidade de brincar. Você já parou para pensar na importância da brincadeira na infância? De todas as espécies animais, os seres humanos são aqueles que mais brincam. E se a gente analisar, a brincadeira é uma forma de expressar com máxima pureza a nossa humanidade e, por consequência, a nossa individualidade. Então, uma maneira da gente entender essa agitação também pode ser pensando no estresse. Uma criança agitada pode estar estressada. E se esse for o caso, vale muito a pena que nós entendamos, juntamente com a família, como é o cronograma de vida dessa criança, ou seja, quais são as atividades, a agenda dessa criança durante a semana. Ela tem tempo livre? Ela tem tempo para brincar? Ela tem tempo para ela fazer o que ela bem entender? Isso é tão importante de saber porque o estresse desliga certas partes criativas do cérebro. Até você, quando está estressado, vê que tudo dá errado. As chaves do carro somem, você esquece um documento super importante em cima da mesa da cozinha antes de sair de casa, você esquece de pagar contas, você esbarra em tudo, deixa cair coisas, escapa coisas da sua mão. E isso mostra que o seu nível de estresse pode estar alto. Por quê? Porque nessa situação existe uma área específica do cérebro chamada amígdala que vai estar em hiperfunção, porque ela está tentando justamente monitorar as emoções. E ela reduz automaticamente a atividade de outra parte cerebral extremamente importante para a função cognitiva, o hipocampo. O resultado é que uma criança estressada não consegue nem se concentrar, nem pensar com clareza. Agora, leve isso para a escola. Então, na verdadeira auriculoterapia, nós conseguimos de uma maneira muito fácil verificar o nível de estresse que essa criança pode estar vivenciando simplesmente com a avaliação dessa região específica do cérebro, chamada amígdala cerebral. Nós vamos então verificar se essa região está com uma hiperfunção através da nossa detecção elétrica. Ao verificar que isso está acontecendo, nós vamos na sequência escolher um estímulo corretivo adequado para essa situação e então tratar. Mas é claro que isso talvez não seja suficiente se a causa do estresse dessa criança seja justamente a quantidade de atividades que ela tem que cumprir durante a semana. Então, se a família não for orientada com relação a isso, se não houver uma mudança no ritmo de vida dessa criança, a fonte da causa do estresse continuará ativa. E, por consequência, a criança vai continuar estressada e apresentar esse nível de agitação. Então, é de extrema importância que, além do nosso tratamento com a auriculoterapia, que nós façamos boas orientações com relação ao ritmo de vida da criança para os seus responsáveis. Ao tratarmos a região da amígdala cerebral, nós iremos fazer com que ela saia desse estado de hiperfunção, que ela permita novamente o funcionamento adequado do hipocampo, por exemplo. Mas, se o estresse continuar na vida diária dessa criança, tudo isso vai retomar e ela vai continuar a estar agitada, como foi a reclamação inicial. Então, logicamente que a verdadeira auriculoterapia terá uma ação incrível, mas também nós precisamos saber orientar esses pais. Então,
Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de reforçar que a verdadeira auriculoterapia deveria ser sim uma opção natural de tratamento para uma criança que possa estar apresentando uma alteração no seu comportamento. Isso deveria ser utilizado com muito mais frequência, afinal de contas, nós temos através da verdadeira auriculoterapia uma possibilidade diagnóstica de entender o que está acontecendo com o organismo dessa criança e terapêutica, ajudando-a de maneira natural a chegar no seu equilíbrio. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou esperar você no próximo vídeo. Até lá!